Boa noite, pessoal. Eu vou dar início, então, que o pessoal de Nova Teba já está se ajeitando. Primeiro, eu queria dar boa noite para os polos. Está todo mundo escutando bem? Lapa sim, Prudentópolis sim. Na UAB também. Pinhão também. Pessoal de Goiôerê está aí também? Eu vou dar início mesmo assim, se o pessoal aí de Guarapava puder dar um toque lá no pessoal de Goiôerê também, para ver se está com algum problema, por favor. Então, para não perder muito tempo, né, a gente vai começando. E eu optei nessa web por fazer uma revisão teórica geral. É bastante coisa que eu queria falar, talvez não dê tempo, mas aí eu complemento depois com a audioaula, que vai estar disponível semana que vem. Então, primeiro, eu queria começar falando da questão que vocês devem ter visto bem recorrente assim na abordagem do livro e até agora na disciplina, da relação música e cultura, né? A música como manifestação cultural. Então, falando um pouquinho geral da questão da cultura, vocês, não sei se todos leram, que eu coloquei como um material complementar, um slide sobre cultura. Então, essa característica diferente, diferenciada mesmo do homem, que é o criar a cultura, né, que nos diferencia basicamente dos animais. Então, o homem, para sobrevivência, ele atribui valor às coisas também. Ele não só reage às coisas que acontecem com ele e se adapta ao meio, mas ele também transforma o meio, né? E uma dessas formas de manifestação cultural é a produção artística também, que é uma forma tanto algum então a produção artística é uma forma tanto de refletir, não deixa de ser um conteúdo social, né, concretizado, que é reflexo do que se passa num determinado grupo, numa determinada região, ou está travando em Prudentópolis, o resto do pessoal está acompanhando bem ou fala um pouquinho mais devagar? Bem, eu vou dando continuidade para não ficar muito atropelado também, né, e não alongar demais. Em último caso, tem a gravação, mas enfim, eu vou tentando falar mais pausadamente e vocês, à medida que tiver algum problema aí, pode dar algum alerta aí para mim. Então, o que eu ia falando é da questão da arte, tanto como um reflexo do que se pensa, daqueles valores que acontecem nas relações sociais dentro de um grupo, né, que depende um grupo em um determinado tempo histórico, ou em determinado local geográfico mesmo, ou enfim, que são valores que caracterizam aquelas relações daquele grupo. Então, a arte tanto reflete esses valores, como ela também influencia na transformação dessas ideias vigentes. Então, é uma coisa dependente, né? Arte como cultura, né? Cultura e homem estão se ressignificando o tempo todo, né? Como um reflexo mesmo dessas relações de valores e simbolismos que o homem necessita. Então, o homem como ser simbólico, né? E essa relação com a natureza, que o homem transforma ela em função do que ele pensa, do que ele precisa, do que ele não só se adequa, né? Então, a arte também é uma parte disso. E esse ser simbólico, ele precisa da linguagem, né? Da linguagem verbal para poder estabelecer e comunicar e transmitir esses valores. As outras formas expressivas, não verbais, entre elas a música também. Então, a partir dessa primeira fala, eu queria voltar a uma questão que foi até o tópico do primeiro fórum,
que é a questão da própria importância da história da música para nós, né, arte educadores. Então, falando de história da música, tem um primeiro aspecto, que é a questão realmente da ampliação do repertório musical. Então, como qualquer outra disciplina, ou como qualquer outra coisa que a gente aprende, né, de conteúdo, a escola está ali para não só aproveitar o que o aluno já conhece do mundo dele, né, mas tentar relacionar isso com outras coisas para ampliar o conhecimento dele. E na história da música, a gente pode considerar principalmente essa questão do repertório musical. Não só do repertório, mas como dos estilos, enfim, dessa consciência histórica e cultural. Mas esse repertório, ele traduz... conhecer novas coisas possibilita muita coisa, né? Muita possibilidade de crescer mesmo enquanto conhecimento dessa sociedade e das outras também culturas que a gente mais distante de nós. Então, compreender a produção musical como parte de uma cultura específica, né? Então, todas as culturas produzem música. E você conhecer outras culturas e conseguir, se não gostar, pelo menos compreender um pouco aqueles sentidos que são estabelecidos através dessa criação musical, você consegue também refletir sobre os próprios valores e a própria produção musical do seu contexto. Então, por que de repente eu gosto mais de uma coisa? Ou que valores será que eu estou passando com aquela criação musical? O que ela reflete da sociedade em que vivo? Concordo com esses valores ou não? Quero transformar ou não? Então, isso é bem importante para a questão da educação, né? Para você realmente despertar essa reflexão, essa análise crítica do mundo que a gente vive e querer transformar ou não essas realidades, né? Acho que o pessoal chegou de Nova Tebas, né? Se chegou, boa noite. Apolo 2, sim. Então, além desses aspectos, mais especificamente em relação ao arte educador na escola, né? Conhecer o próprio percurso e as influências da música brasileira, né? Porque por que a música brasileira é assim? Como ela se constituiu? De onde vieram as influências? Então, você entender essas influências te ajudam a pensar na música de hoje que está sendo produzida, que a gente escuta todo dia. E tem relação também, vocês que já viram a disciplina, né, comigo, com a Daiane, de metodologia da educação musical, o que a gente viu lá também tem tudo a ver com o repertório, com esse legado histórico mesmo da música. Então, se a gente for ver, por exemplo, a questão do ensino tradicional de música, né, que era muito forte, até hoje né? Mas, enfim, tem por trás disso um repertório, um tipo de repertório também. Nossa cultura musical tem muita influência dos nossos, né, colonizadores. Então, a cultura europeia é muito presente na nossa cultura. E a gente vê que, na educação tradicional, essa ênfase no repertório erudito, ocidental, né, e que é resultado dessa colonização também, dessa influência cultural. Além disso, vocês podem ver outros momentos históricos na educação musical, lá com a influência da Escola Nova, que foi simultâneo às vindas dos primeiros métodos ativos em educação musical, lá com Dalcroze, Orff, Kodály, que foi no começo do século XX. Então, ali eu posso citar, por exemplo, a questão da improvisação em Orff, a questão da utilização do corpo em Dalcroze, que eles viram que aquele ensino tradicional não estava legal, né? Não passava pela experiência. E eles começaram a resgatar isso, a partir da criatividade do aluno. Então, o que isso tem a ver com a própria história da música? Tem a ver que começou a se pensar numa diferenciação também de repertório e de visão sobre a música. Então, se pegar já os educadores da segunda fase, né, tipo Kohlreuter, Schaeffer, o que eles trabalham? Eles trabalham a questão da música contemporânea, do recurso
e das técnicas da música contemporânea. Então, o som musical não é mais só aquele som com nota definida. Então, a música contemporânea, a gente vê que há espaço para todo tipo de som, pode ser um som musical. Então, o que isso tem a ver com a educação? Tem a ver com a nossa realidade da sala de aula, que a gente geralmente não tem os instrumentos musicais, enfim, mas será que é possível fazer música com o que a gente tem, com os objetos que a gente tem? Então, entender todo esse movimento, né, que tem a ver com a música contemporânea, que tem a ver com a história da educação musical, então está tudo interligado, né? Isso só para dar alguns exemplos. E a própria... eu sou suspeita para falar de história da música, né? Mas eu acho que a história da música dá para fazer link com diversas outras áreas de conhecimento e também dentro da música, né? Como a gente propõe uma ligação de termos da teoria musical com o contexto histórico, com o próprio acontecimento musical, enfim, com a parte corporal também. Então, dá para fazer bastante link. Agora, falando um pouquinho da história da música, né? Por que essa ênfase na música erudita ocidental? A música, desde que se tem notícia do surgimento do homem, o surgimento da arte veio praticamente junto, né? Lá na pré-história se fazia música. Como surgiu, aí há diversas hipóteses, né? Nenhuma comprovada, mas enfim, a questão da imitação dos sons da natureza, a questão da dança, da fala ritmada, da própria vocalização do homem. Então, se ela existe há tanto tempo, por que a gente fica tão restrito a um período específico, né? Na história da música? Se vocês pegarem livros, sites, eles vão estar falando quase sempre de barroco, clássico e romântico. Então, isso é um curto período de tempo, né? São 3 séculos, praticamente, do século XVII ao XIX. E se praticamente não se fala de música do século XX, nem da Renascença, às vezes da Idade Média, até por questão, nas mais antigas, por causa de registros mesmo, que são poucos, né? Então, a gente pensa que realmente é meio limitado, né? Mas é por causa do contexto que a gente veio de educação e de influência mesmo, que a gente é muito influenciado pela cultura europeia mesmo. Então, a nossa opção nessa disciplina foi ainda mesmo repetir o que já fazem nos livros, né, da questão da ênfase da música erudita ocidental. Por quê? Porque é a influência mesmo que a gente tem para a nossa música de hoje, né, que a gente escuta no rádio. Pode parecer que Mozart não tem nada a ver com o que a gente escuta, mas tem sim, porque vem tudo dessa lógica do sistema tonal, que é a influência até hoje para a gente, a maior parte da nossa música é assim. Então, a gente resolveu partir desse tonalismo, né, que foi consolidado no período de prática comum, barroco, clássico e romântico. Então, na parte conceituando do livro, a gente trabalha com essa questão do tonalismo, né? E depois a gente vai apresentando outras questões que vão balançar um pouco com esses conceitos que a gente tem ligados ao tonalismo, ligados à música que a gente está escutando todos os dias. Então, a gente aponta, não dá para explorar profundamente em uma disciplina os movimentos todos do século XX, mas, enfim, não dá para a gente realmente quase não se referiu à música oriental. E, com relação à música antiga e medieval, a gente faz alguma referência, mas também não é a ênfase. Então, a gente optou realmente por lançar algumas sugestões, algumas implicações, não. Seria mais uma questão de instigar vocês mesmo para que, nossa, será que esse tipo de música que eu penso, que eu escuto, é o único caminho de se construir música? Ou por que aquele outro lugar produz esse tipo de música tão diferente que para mim soa desafinado? Ou o que se pensava antes, num período histórico anterior, que refletia no fazer musical deles? Tinha a ver com a sociedade, não tinha? E a gente vê que tem. Então, e outra coisa que a gente procurou no livro também, logicamente não dá conta de tudo, mas a gente quis inserir alguma coisa da música popular para dar esse link inicial, não introduzindo, né, para vocês
a gente até colocou coisas da MPB mais conhecida e outras nem tanto, mas que já são mais próximas da nossa escuta do rádio, né, digamos, da mídia. Então, a gente passa daquilo, faz as relações com os conceitos e vê essas transformações mesmo nas relações com esse tempo histórico que vai mudando, né, os valores, as ideias do homem sobre o meio, das relações humanas, né? Então, essa questão da abordagem do sistema modal, tonal e pós-tonal também não é muita novidade, é a questão, se vocês pegarem uma das nossas referências básicas, é o Wisnik, José Miguel Wisnik, com o Som e o Sentido, que ele faz esse passeio exatamente pelos sistemas musicais, esses sistemas estéticos. Eles existem... Historicamente, eles começaram, tipo, sistema modal, depois tonal, depois pós-tonal. Mas não quer dizer que o modal não exista ainda na cultura oriental, ou até mesmo na nossa, que o tonal tenha acabado no século XX, que não é o caso, que vocês já devem ter percebido alguma coisa no livro, e o pós-tonal, né? Então, esse recorte que a gente fez foi tentando pegar essa ideia e relacionar com a música que a gente escuta e jogar umas instigações e perguntas na cabeça de vocês para tentar instigar também o interesse, né? E a curiosidade. Então, começando do modalismo, por uma questão de ordem, como eu falei, né? De aparecimento, não que seja uma coisa ultrapassada ou que não existe mais. Então, falando da música antiga, se a gente pensar em música antiga, se vocês pesquisarem, vai ter muita coisa sobre, nem tanto, mas algumas, coisas sobre a Grécia, sobre a Índia, sobre a China. Então, quais as características gerais, assim? A questão da circularidade, né? Então, a circularidade está onde? Tanto no tempo musical, que não é aquele tempo que a gente chega 1, 2, 3 e começa a contar direitinho, bater o pé. Não é esse tempo, porque a palavra era muito importante. Então, essa respiração para a fala era que conduzia o tempo musical. Então, as coisas iam bem em função da respiração mesmo. O instrumento servia a voz, né? E outra questão da circularidade é a própria questão do uso das escalas, das notas, porque era uma música repetitiva, cíclica, que você sempre sentia um entorno assim voltando as mesmas notas assim, com essa sensação de volta mesmo, de não desenvolvimento, que tipo, ai, será que vai acabar agora? Será que não? Parece que ela sempre pode ser retomada assim ou finalizada sem prejuízo. Então a circularidade tem a ver com isso. Tem a questão da propriedade semântica também, era muito forte nessas culturas a ligação da música com algum aspecto social. Então, na Grécia, por exemplo, era importante a questão da música como ordem, como disciplina. Então, tanto na Idade Média quanto na Antiga, tinha muito essa característica o quê? A música não para perturbar, a música para acalmar, para estabilizar o sistema. Então, se for pensar na escala pentatônica da China não, que vários países e culturas se utilizam dela. Mas um exemplo é da China. Na China, são 5 notas, né? E assim, cada uma delas representava um extrato social do povo. E nos sistemas mais tradicionais, se a gente pensar, tanto na Idade Antiga quanto na Idade Média, qual era a característica? Eram sociedades mais coletivas, mais colaboradoras entre si. Existia uma hierarquia, mas era uma hierarquia diferente da nossa. Não era que alguém era mais importante e tal, era mais a ideia de que todos eram importantes para a coletividade, cada um tinha seu papel estabelecido, e era uma coisa imutável, era aquilo que estava ali. A ideia era permanecer com as coisas, né? Então, essa ideia de não transformar, de querer a estabilidade, está muito presente na música também.
Então, na pentatônica, que são 5 notas, a ideia de ficar circulando entre as 5 notas, as 5 notas não podem ser perturbadas, não podem estar muito em evidência em relação à outra, né? Então, eu esqueci a minha flauta, mas eu vou cantar um pouquinho de uma pentatônica possível. Tem um caráter bem oriental, não sei se vocês vão conseguir escutar por causa do vídeo, mas enfim. Se eu fizer... Então, já dá um caráter que geralmente a gente já lembra, nossa, é música chinesa, é música japonesa, né? Porque tem a ver com essa questão bem cíclica e o uso dessas 5 notas, que dá esse sotaque especial que a gente reconhece. Nossa, é música oriental, música japonesa. As escalas têm esse poder, né? Assim como a questão rítmica e todos os elementos, mas enfim, a escala é uma coisa importante nesse sentido. Então, e na cultura indiana e na chinesa, tinha muito essas coisas, do número de notas, cada uma tem um nome, cada uma está associada a um aspecto da natureza ou da sociedade. Então, isso era muito forte. Não que isso não exista hoje, né? Mas, principalmente nessas sociedades que tem mais música modal, geralmente assim. Sociedades mais que não buscam tanta transformação, né? Se bem que hoje é muito raro isso, mas enfim, essa era a ideia original, pelo menos. A música medieval, especificamente, eu vou destacar algumas coisas, né? Não que não existisse a música profana, mas o que a gente tem de registro realmente é ligado à igreja, né? Então, a dominação na igreja, né? O poder da igreja na Idade Média é muito forte. Então, a música era para levar aos céus, né? Então, por exemplo, os agudos eram muito utilizados porque levavam ao céu, e já os graves já era uma coisa mais mesmo do inferno, né? Das coisas da terra. E a ideia era elevação mesmo do espírito, enfim. Então, a importância do canto também, porque era necessário a palavra de Deus. O papel dos instrumentos também ainda não era tão importante quanto a voz, por causa dessa questão da palavra. Essa questão do tempo musical também era mais circular, essa questão do modal, né? E tinham intervalos musicais que podiam ser usados e intervalos que não. Poderiam ser utilizados um tipo quintas justas, que seriam pá, 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 que são intervalos, notas que combinadas são bem consonantes, elas não provocam um atrito. Isso é bem relativo na escuta, né? Mas fisicamente falando, elas são mais proporcionais, as ondas sonoras. E as que provocavam um certo atrito, uma certa dissonância, eram evitadas, porque senão ia perturbar a ordem, ia perturbar a espiritualidade da pessoa, enfim. Isso tem relação ao que é na Idade Média, o próprio sistema feudal, que era aquela questão também de cada um ter seu lugar específico na sociedade, serem as coisas circulares, até a estrutura do feudo era meio circular, né? Aquela barreira. Enfim, isso tudo aparece na música também. Aí, durante a Idade Média, o que foi levando à estruturação do tonalismo? É difícil dizer, a gente acaba pontuando algum tempo específico, tipo século XVI, mas na verdade foi um processo de construção longo. E de onde ele veio? Se vocês perceberam, alguns dos materiais falam dessa questão dos órgãos, órgão paralelo, órgão melismático, que foram surgindo. E o que eles são? Antigamente, lá na música antiga, o que predominava era uma textura monofônica, que a gente diz de uma camada musical somente, ou seja, uma linha melódica. Então, eu cantando sozinha, uma monofonia. Aí, se eu faço parará, parapapá, e o outro faz pam, 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 aí já coloca uma outra voz. Mas, nesse caso, aí vai formando uma polifonia.
Então, duas vozes colocadas juntas. Imaginem a música sertaneja. A música sertaneja quando só tem o canto. Então, um cantor é a primeira voz, o outro é a segunda voz. Eles cantando, eles cantam a uma diferença de intervalo a segunda voz um pouco mais grave, a primeira um pouco mais aguda. E elas vão caminhando juntas. Então, são duas camadas que pode-se falar que é uma polifonia. Nós fizemos na metodologia, se vocês lembrarem quem estava na presencial comigo, nós fizemos a música dos dedinhos, era um tipo de polifonia, porque 4 grupos cantando a mesma melodia, naquele caso era a mesma melodia, em tempos diferentes. Então, isso tudo formava um todo sonoro, mas se pegasse um só grupo, você escutava bem uma melodia. Então, a polifonia é isso. Não necessariamente uma melodia só, mas melodias que conseguem caminhar paralela, ou seja, que tem um sentido em cada grupo, mas também que tem sentido em todo o musical. Então, quando foi começando essa ideia de polifonia, uma camada musical, a segunda, a terceira, o que isso ocasionou? Que cada vez foi ficando mais complexa a textura, né? Passou de uma linha melódica para várias relacionadas paralelamente e verticalmente também no tempo, né? Ao mesmo tempo tinham relação. Então a questão da harmonia começou a entrar forte, da textura polifônica, e para um monte de gente cantar coisas diferentes, mas parecidas, em momentos elas teriam que contar o tempo, né? De uma forma precisa para que se encontrassem de forma a se combinar. Porque se cada um fizesse uma velocidade, não ia combinar. Então, começou a ter esse surgimento da textura polifônica, que levou à necessidade de contar o tempo métrico regular. E, nesse meio tempo, foi se desenvolvendo realmente o tonalismo, que aí é a ideia de acordes, essa ideia mais vertical dos sons se combinarem simultaneamente. E o que teve isso a ver com os valores que estavam vigentes na época? Se for pegar o tonalismo, a época da Renascença foi uma época de transição, logo depois do Iluminismo, né? E o que essas épocas trouxeram? Essa separação da igreja, né, dos valores da influência forte da igreja, e o homem se voltou mais para ele mesmo. Então, o homem como centro do universo, o homem, essa ideia do individualismo também, né? Essa ideia da industrialização, da urbanização que foi crescente, né? E realmente estourou no século XVIII, mas foi um processo também, não no século XVIII, isso veio de antes, né, da Revolução Industrial. Então, foi um processo lento de urbanização, da ciência se desenvolvendo, da ideia de progresso. Nossa, então o homem começou a ver a natureza e ver que podia transformar tanto ela. Então, foi um curto tempo que o homem se descobriu capaz de transformar muita coisa da natureza. Então, ele começou a sentir que ia desenvolver muito. Nossa, onde que isso vai dar? Então, todos nós vamos ter um futuro espetacular, né? Porque a gente consegue dominar a natureza. Hoje em dia, a gente sabe que não é bem por aí, né? Mas, enfim, tinha esse entusiasmo, né, com os descobrimentos, com as descobertas, né, da ciência. Então, essa ideia de progresso, de desenvolver, otimismo quanto ao futuro, o homem sendo algo superior em relação à natureza, né? Porque ele tinha um poder de transformação. Então, de certa forma, essa separação do homem com a natureza. Então, na música, como surgiu isso no tonalismo? A ideia de linearidade. Então, que está tanto no tempo, marcadinho, como uma coisa que se desenvolve. Nossa, começou, desenvolveu e terminou, tá vendo? Chegou num momento conclusivo, feliz e final, né? Então, essa ideia de desenvolvimento e progresso, que está ali no tonalismo, na questão do desenvolvimento musical. A hierarquia entre as notas, né, que aí já vem a escala maior e menor, que a gente usa no tonalismo. Então, cada nota tem uma função. Aliás, um grupo de notas tem uma função. E umas são mais importantes que as outras. A tônica é a mais importante. Se é uma escala de dó maior, o dó maior é que rege as outras. As outras têm suas funções em relação a ela.
Então, fica nessa ideia de tensão e repouso que Wisnik fala, que leva a uma condução mais linear da música também. Então, muitos desses valores a gente vê que aparecem ali na própria construção musical. Então, o tonalismo foi se consolidar mesmo no período barroco, né? E um marco do tonalismo é no ano de 1722, que teve o Tratado de Harmonia de Rameau e também o lançamento do Cravo Bem Temperado de Bach. Foi um marco assim que se diz do tonalismo, mas esse realmente foi um processo lá desde o século X, mais ou menos, que foi se construindo até se estabilizar. Então, o tonalismo veio forte assim no barroco, se consolidou de maneira absoluta no classicismo, e no romântico, durante o século XIX, ele continuou sendo explorado até sua decadência, até o século XX. Não que decadência no sentido de procura por novos caminhos, não de que ele acabou. Então, hoje, basicamente, eu vou ficar mais nessa parte do tonalismo, vou falar um pouquinho dos valores do século XX. E na audioaula, eu vou comentar mais um pouco do tonal, do período de prática comum, e falar alguns aspectos mais específicos da música do século XX. Então, eu só queria passar rapidinho, então, não vou me deter ao barroco, clássico e romântico agora, só falando dos valores vigentes mesmo. O que aconteceu no final do século XIX? O tonalismo foi se desenvolvendo, parecia que não ia ter mais o que render novos frutos ali. Então, um movimento muito importante, um marco é o Debussy, primeiro, que é o Debussy, ele foi um compositor de transição, na verdade. Ele abriu caminhos para esse tonalismo. Ele propôs novas coisas com tonalismo que não soasse daquele jeito tão linear e tão certinho de Mozart, afastando muito, né? Isso foi um caminho longo e gradual, né? Como eu já disse. Mas, enfim, aí depois um movimento bem marcante foi o dodecafonismo, que foi o primeiro movimento realmente atonal na música do século XX, que já propôs outra organização das notas e da harmonia. Enfim, o que tem a ver isso com os aspectos sociais que estavam acontecendo? Século XX já teve uma ideia mais, veio o modernismo, né? Então, essa ideia de querer romper um pouco com o passado, né? Com o passado que eu digo, especificamente o do romântico. Então, essa ideia subjetiva e complexa assim do romântico já não estava tão em voga. Eles queriam outras coisas diferentes daquilo que prevaleceu sobre o século XIX inteiro, né? Então, foi na busca de novos caminhos mesmo. E o que aconteceu durante o começo do século XX? Teve as guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra. Então, já veio um sentimento mais de descrença, assim, de certa forma, com essa modernização, com essas indústrias, com a tecnologia. E então já teve essa mudança nesse aspecto tão otimista assim de um futuro, né? Já veio uma preocupação, novas preocupações. Outra coisa que mudou a própria relação do homem com essa tecnologia. Então, no século XX já tem a tecnologia, os computadores, produção sintética, né, de sons. Então, mudou essa própria conceito de som musical. Então, não era mais só a escalinha maior ou menor, com aquelas notas do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou, enfim, as 12 notas da escala cromática, mas sim podia se usar qualquer som para elaborar, fazer uma construção musical. Por que isso? Porque os ruídos passaram a ser parte do cotidiano do homem também. As máquinas, os ruídos, aí as tecnologias de gravação vieram também nessa época, muito forte. Então, a própria maneira de veicular música, né? Então, isso tudo afetou muito na maneira de escutar e de produzir música. Então, esses valores todos
tem reflexo também no dodecafonismo, no nacionalismo do século XX. Aí, especificamente, esses movimentos a gente fala um pouquinho depois. E também no século XX, lá pela década de 50, que a gente pode se dizer que teve outra quebra de paradigma, que a gente pode determinar que foi a música contemporânea. E o que influenciou e o que mudou nessa música contemporânea? Aí já foi a questão da Segunda Guerra, especificamente, a ideia de uma raça superior, né, que a gente viu que estava por água abaixo, né, aquela desilusão, aquela descrença também. Essa questão da globalização, a internet. Então, a gente pode estar aqui escutando música de todo lugar do mundo, vendo informação, imagens de todos os lugares, e a gente absorve tudo muito rápido e assimila essas coisas, né? E a gente vai fazendo essas colagens. Nossa, eu vi não sei o que de qual país que eu gostei, então vou lá e levo aquilo para a minha vida. Aquele ali eu não gostei, aquele ali eu gostei e trago também. Então, a gente vira essa colagem toda, né? De essa diversidade, essa multiplicidade de informações. E isso aparece na música também. Nada mais é proibido, né, na música contemporânea. A gente vê várias vertentes. Não se pode dizer que música contemporânea é uma coisa, porque ela pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa é possibilidade para a música contemporânea. Não qualquer coisa no sentido pejorativo, né, mas as influências são abertas, né? Você pode absorver as influências que você quiser. Nem mais o tonalismo, que na música moderna era quase proibido, né? Agora também é utilizado e reutilizado, reconstruído de outras formas, né? Então, hoje eu queria mais apresentar, eu sei que foi meio corrido, mas eu queria mais apresentar essas ideias gerais que vão ajudar, espero que sim, né? A vocês a compreender um pouquinho mais desses aspectos que a gente está debatendo. E eu vou continuar a audioaula. Então, já passaram 40 minutos, eu vou abrir agora para as perguntas e depois a gente pode passar para as atividades, né? Eu vou passar as orientações. Então, se alguém tiver alguma pergunta. Silêncio total. Alguém... Foi muito rápida a explicação, deu para pegar bastante coisa, muito confuso. Então, isso porque eu nem falei do pós-tonal ainda, que é mais coisas ainda. Mas eu sei que diferença básica, eu posso expor algumas características que eu pus também no livro e no material, eu vou falando aos poucos, mas não fique nessa aflição toda, porque vou dizer que não é uma coisa tão simples assim, ainda mais que a gente aqui só está no teórico, né? Eu não estou mostrando para vocês os exemplos e falando como que aquilo ali funciona. Mas, enfim, na música modal, como eu falei, essa ideia da circularidade e da não metricidade regular é muito forte. Então, no modalismo, se vocês pegarem exemplos da música tradicional de Bali ou de alguns lugares, os pigmeus, por exemplo, na África, no Gabão, tem uma situação que parece, se vocês pegarem as polifonias do Gabão, as pessoas vão cantando assim e você pensa, nossa, mas como é que elas conseguem se organizar assim? Ou até a música africana em geral. Parece que uma continua, você não percebe onde termina e já continua a outra. Não sei se vocês já escutaram assim em sequência. Então, essa sensação de continuidade, de não saber, não prever assim, nossa, quando será o final?
Então, não quer dizer que toda música modal, toda música que seja assim, seja modal. Mas essa é uma das características, porque no pós-tonalismo a gente vê que tem algumas que também utilizam disso. Então, a questão do modalismo a gente vai ver muito nessa questão de não marcar o tempo certinho, da própria circularidade das notas, se pensar nas diferentes notas usadas naquela música. Elas vão estar parecendo que estão indo e vindo ali, sempre indo e vindo, num ciclo. Já no tonal, pensem nas músicas que vocês escutam no rádio do dia a dia. Já é uma coisa de começo, meio e fim mais claro. Então, a gente já consegue, escutando uma música que a gente nunca escutou, no tonalismo, a gente vê o desenvolvimento dela, consegue, às vezes, não sei se vocês fizeram esse exercício, mas para com a música e, tipo, faz o finalzinho. Inventa um finalzinho. Você vai, provavelmente, eu tenho certeza que todos fariam um final. E a maioria deles seriam um final que remetesse ao tonalismo. Porque o tonalismo realmente tem essa estruturação e esse sentido de começo, meio e fim. Então, segue mais essa lógica. E isso tem a ver até com a própria nota musical. Se você for ver, a primeira ou a segunda nota geralmente é a nota do fim. Ou então do fim daquela parte da música. Então, esse é um dos aspectos que aparece. Então, essa coisa linear, assim, eu acho que vocês todos deveriam fazer esse teste, ou com música do rádio mesmo que não conhecem, ou com alguma música do classicismo. Tipo, escuta um pedacinho, tira e tenta continuar. Agora, se vocês pegarem uma do modal, uma música de canto gregoriano, até dá para tentar prever, porque ela repete muito, mas ela não é tão claro assim o começo e o fim dela, por exemplo. Como que ela vai terminar? Então, ela pode acabar no meio da música ali, que estaria igual se fosse até o final, mais ou menos nesse sentido. Então, tentem fazer esse teste. Bem, a outra pergunta, diferenciação das escalas em relação à música religiosa, ela influenciou estilos e estes continuam presentes? Sim. Então, música religiosa, não sei qual especificamente vocês estão falando, mas, tipo, na música, tanto da Igreja Católica, né? Vou falar primeiro da Igreja Católica, então. Lá na Idade Média, se usavam os modos, que a gente chama modos eclesiásticos, ou então modos gregos também, que já vem mais de antigamente, da Grécia Antiga. Então, esse tipo de escala era utilizado da mesma, nesse sentido de circularidade também, de não ter um começo, meio e fim, e das notas estarem circulando ali, meio nessa repetição cíclica, que é o que vocês escutam no canto gregoriano. Se vocês forem ver hoje em dia no Salmo responsorial, né, na Igreja Católica, o padre ainda fala com coisas bem na mesma nota. Então, é bem nesse sentido meio baseado na fala, aquela coisa meio respirada, mais lenta. E essa coisa mais cíclica tem essa influência ainda, e até nos modos que são usados. Mas não é só usado ali. Se vocês pegarem a música sertaneja, assim, sertaneja, desculpa, música nordestina, pegarem oh, meu Deus, fugiu o nome. Pegarem um baião, alguma coisa assim, eles ainda utilizam muito esses modos da igreja, lá da Idade Média e também da música antiga, eles ainda usam esses modos para a construção da melodia deles, não o acompanhamento, tá? Mas se vocês pegarem a melodia, ainda tem muita música modal no Nordeste brasileiro. E outro exemplo, com relação à religião, é na Reforma Protestante, né? Que a gente vê que vários hinos lá feitos lá naquela época, né, por Lutero, continuam até hoje. Eu até dei um exemplo no livro de um hino que é bem popular na Igreja Protestante, né? Então, o que naquele momento ele trouxe de quebra com a Igreja Católica? Uma simplicidade nas melodias, uma música que lembrasse mais a música popular da época,
as canções mais simples, mais fáceis de cantar, e eles aboliram com essa coisa do latim e sim a língua nativa das pessoas. Então, isso a Reforma Protestante trouxe de bastante influência, assim, que até hoje a Igreja usa. E se for ver hoje a Igreja Católica, há pouco tempo, fazendo aqueles movimentos mais populares assim na música, também é uma maneira de fazer a mesma coisa que eles fizeram lá, que a Reforma Protestante fez lá atrás, né? Nas missas ucranianas, e se eu falar que eu nunca vi uma missa ucraniana, aí tá difícil responder essa. Mas eu imagino que sim, né? Tem influência, sim. As coisas podem transformar um pouquinho, mas sempre tem alguma coisa que permanece, né, dessas influências, com certeza. Alguma coisa mais, assim? Ah, tá bem. Pessoal, então, se ninguém tiver uma pergunta, eu vou falar agora da atividade que vocês vão realizar. Eu tentei anotar tudo direitinho lá no Moodle. Se vocês olharem, eu postei um pouco antes, para os tutores se localizarem melhor. Então, o que vai acontecer agora? Vocês vão se dividir em 4 grupos. E aí os tutores veem a melhor forma de fazer as divisões, tá? Se quiserem escolher ou sortear, enfim. Um grupo vai fazer desenho, o outro grupo vai fazer alguma dança coletiva, o outro grupo vai fazer uma cena, e o outro grupo vai pegar ou poesias conhecidas, não precisa pesquisar nada não, tá, gente? É só assim, vir na cabeça a letra de música, alguma poesia. E o que vocês vão fazer? Tem 2 músicas que eu coloquei lá, que são 2 músicas que estão no Moodle desta semana, que é uma sonata de Mozart, então, sonata 545 de Mozart, que está lá, viu? Já está com link lá para o vídeo. E tem também um áudio, que é uma música de paisagem sonora, né? Harbor Ambience, que está lá no áudio de MP3 também lá disponível. Então, 2 grupos vão fazer uma música e os outros 2 vão fazer a outra música. E o que vocês vão fazer? Os tutores podem colocar até direto a música rolando, tá? Então, coloca a primeira música, a primeira, a segunda. Aí o pessoal vai se organizar, vai escutar bem as músicas e os participantes vão trocar ideias sobre o que acharam daquela música. O que essa música pareceu para mim? Ela me remeteu a alguma coisa? Me deu alguma sensação? Ou, nossa, o que acontece nessa música? Aí fica bem livre a critério da escuta de vocês mesmo. Aí vocês trocam essa ideia e tentam construir em conjunto uma criação. Então, o grupo do desenho vai fazer um desenho, o grupo da dança vai fazer uma dança, o grupo da cena, e o grupo das letras e das poesias, aí tenta lembrar, tipo, me deu alguma sensação, me fez lembrar de alguma imagem, de alguma experiência, tentar lembrar de alguma música, de alguma letra de música ou uma poesia que fale sobre aquilo e ir juntando as ideias. Então, vocês vão ter que fazer uma criação coletiva a partir dessa escuta. Então, eu sugiro uns 15, 20 minutos, porque assim, não é o objetivo, viu, gente, de fazer uma criação artística para apresentar, não é esse o foco mesmo. O foco é de que maneira vocês escutam a música, trocam a ideia sobre essa música e produzem alguma coisa que reflete essa escuta. Então, vocês vão tentar traduzir o que o grupo escutou da música. Então, vocês se apresentam. Então, nessa etapa, depois das apresentações, aí que entra a parte das avaliações também, né? Mas, enfim, é um processo, viu, tutores? Mas aí vocês vão ter que, quando apresentar, as outras pessoas que assistiram vão tentar pensar, nossa, por que eles fizeram isso? Eu acho que foi por causa disso. Tem a ver com a música. Eu achei que não. Então, é bem essa questão individual mesmo da forma que vocês perceberem a apresentação.
Aí, depois que falarem suas impressões, o grupo conta como que ele construiu aquilo. Então, depois, com essas informações todas, vocês vão pensar, para a música do Mozart, os dois grupos, teve muita diferença? Não teve? O que, que teve de diferente? O que, que teve de semelhança? Aí vocês podem pensar, tipo, ah, teve, se o grupo da dança fez movimentos mais circulares, mais fluidos, ou movimentos mais ríspidos e bruscos, então aí compara com outro grupo que fez desenho, não sei. Então, será que apareceu também de alguma forma essa linearidade, essas coisas bruscas, ou essa coisa circular? Então, vocês vão tentar realmente relacionar o que, que teve de parecido e diferente naquela música, e entre as músicas também, o grupo da música do Mozart e o grupo da música da paisagem sonora. Tipo, será que teve a ver? O que, que será que teve a ver com o acontecimento musical mesmo? Então, é essa a tarefa. Ficou claro, assim, quer que repita? Está lá escrito os passos direitinho, viu, gente? Que aí depois eu vou postar a minha interpretação da música, do acontecimento musical, e vocês amanhã podem dar uma olhadinha e ver. Nossa, será? Tipo... Então, os tutores vão avaliar vocês pelo envolvimento de vocês mesmos e essa criação, porque é uma coisa... A escuta, como eu também coloquei, eu acho que foi semana passada, né, ou essa semana, é bem individual. Só que alguns aspectos vocês vão ver que vão ser recorrentes. Então, o que, que acontece? Os tutores vão ver como que o grupo se organizou, como que ele criou e como que ele fez essa análise. Então, assim, na análise, vocês vão ver realmente se teve coerência do que a pessoa falou. Ah, realmente isso foi incomum? Tem a ver com aquele aspecto da música? Mesmo que você, tutor, não tenha visto aquilo, mas se aquilo ali tiver sentido, depois que você ler e escutar e ver o processo, aquilo ali é considerado. Porque o que, que eu quero na apreciação musical? Que vocês desenvolvam essa percepção de como as escutas aparecem para cada um e que relação que poderia ter isso com a música em si. Então, nossa, eu não sei como que aquela pessoa fez aquilo, mas aquilo ali pode ter relação com aquilo por causa dessa característica dessa música. Então, é aí que eu quero chegar. Com relação aos prazos, tinham me falado que era até meia-noite agora, né, essa noite. Mas, assim, o trabalho é em grupo, tá, gente? É um trabalho só por grupo, para ser redigido, fazer essa análise. Eu acho que dá para fazer aí mesmo, não precisa postar depois, mas enfim. Vocês fazem da forma que vocês articularem melhor. Eu e 4 pessoas. Então, eu sugiro que vocês façam, é uma pena, porque é realmente interessante quando vários grupos fazem a mesma música, que a gente vê como isso... quem não pode ir ao polo, eu acho que faz individual mesmo em casa e manda para o tutor. Então, faz das 2 músicas. E eu sugiro que vocês que estão em 4 pessoas, façam as 2 músicas e comparem o resultado das 2 músicas. E debatam depois e escrevam um só trabalho mesmo. Pode ser? Que aí vai ficar interessante também. E quem não pôde estar assistindo em casa, aí faz individual. E, nesse caso, vai ter que mostrar de alguma forma para o tutor. Então, teria que gravar ou então enviar, né, se for desenho ou letra de música. Pois é, aí eu não sei, o pessoal de Guarapava me dá uma luz aí, quanto ao prazo de entrega, nesse caso? Eu posso deixar até amanhã, ou até o final da semana, não sei.
pessoal de Guarapuava está aí? Individual vai ser necessário a pessoa postar individual, né? Mas o de grupo que vocês tiverem no polo, pode postar em conjunto mesmo aí, não sei. Ou se... eu deixei lá disponível como atividade offline, eu acho que não dá para mandar arquivo, né? Eu vou mudar para colocar um arquivo único. Tá bem, aí eu coloco então como postagem de arquivo único. Bem, se o pessoal de Guarapuava não vê problema, eu posso deixar até o final dessa semana, né? No domingo, final da noite. Para mim acho que não faz diferença. Agora, para quem está nos polos, eu acho legal porque já faz agora, né? Pode fazer agora. Aí ou fica com o tutor mesmo o resultado, e o tutor posta se for necessário, mas acho que não, né? O tutor mesmo já avalia e coloca. Mas o retorno que eu vou dar para vocês da minha avaliação da música, eu vou deixar para a semana que vem, então, tá? Ah, então tá bom. Já dá para mandar o arquivo, então não precisa mudar. Obrigada, Carol. Mas eu só sugiro, então, eu recomendo que quem faça individual faça das duas músicas, senão não vai ter como analisar. Então, do grupo, se fizer agora, eu acho que é só entregar para o tutor, né? Que aí acho que não é necessário postar para dar nota para eles, né? Acho que não. Aí o tutor vê aí a melhor forma. Mas a princípio não. Aí faz só escrito para o tutor para ter o registro, né? Entrega o trabalho no grupo no dia da avaliação. Bem, eu não sei, essa questão de vocês estarem fazendo o trabalho hoje aí, eu acho que já tem que fazer hoje, escrever. Agora, se precisa postar ou não, eu não sei se o Moodle precisa disso para vocês darem a nota. Então, vocês tutores vêm. Mas, por mim, vocês podiam já fazer o trabalho aí, escrever, que aí vocês já ficam com essa tarefa feita, né? E já deixa escrito com o tutor para ter o registro, né? É importante o registro. Ah, tá. Precisa da avaliação no Moodle, do arquivo no Moodle para dar a nota. Então, precisa postar. E quem é do mesmo grupo, então posta para todos os integrantes o mesmo trabalho, né? E coloca o nome dos integrantes. Mas assim, só para quem está presente hoje, que dá para fazer em grupo. Então, o prazo vai ser, se não tiver problema, até domingo, na virada de domingo para segunda.
Não, pode ser também. Eu só estou sugerindo que façam hoje para vocês não deixarem isso, já que estão aí reunidos, né? Aí vocês podem fazer por escrito, mas podem reformular se quiser depois e pensar melhor e entregar e postar no domingo, sem problemas. É, eu vou ter que mudar na plataforma, porque eu tinha colocado até essa meia-noite, mas eu vou mudar então. Sem dúvidas, Nova Tebas, alguém mais com dúvidas? Ah, então tá bom. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal de Nova Tebas. Então, Pinhão, sem dúvidas também. Boa noite para vocês. Obrigada aí pela presença. Prudentópolis também. Podemos postar na página de um único ali. Eu acho melhor colocar em todos, né? Eu não sei, aí depende do sistema mesmo, e eu não sei como que é para vocês corrigirem aos tutores. Mas eu acho melhor mandar o mesmo trabalho em todos os nomes, só para o pessoal que está aí, viu? Então tá bom. Obrigadão pela presença, então, gente. Boa noite. Qualquer dúvida aí, postem lá. E semana que vem eu complemento as informações com a audioaula. Aí a Carol está falando para realmente todos postarem seu respectivo nome. Eu também acho que é melhor, né, ter esse registro. Só que aí, não se esqueçam, tutores, só quem estava no presencial podem fazer em grupo. É isso então, pessoal. Boa noite. Então, já foi todo mundo, né? Goiôerê tá legal também? Boa noite, Carol. Boa noite, então, pessoal.